Olha, ainda em Ribeirão Preto tem o corpo do piloto do avião que caiu ontem, né, em Ubatuba. O corpo agora pela manhã está sendo velado e vai ser enterrado no início da tarde. Eu quero ao vivo agora o Gustavo Batista com mais detalhes, mais informações. Ontem nós demos aqui detalhes na Record, uma cobertura completa nos jornais também da noite. Você acompanhou em rede nacional a cobertura desse acidente onde, infelizmente, nós tivemos pelo menos 8 pessoas envolvidas, entre elas o piloto que não resistiu a esse grave acidente aéreo no litoral norte de São Paulo. E aí nós descobrimos, ao longo do dia, ainda no balanço, Gustavo, a identidade do piloto e pouco tempo depois houve a confirmação da informação que, apesar dele trabalhar em Goiás, ele era natural de Ribeirão Preto, com parentes que ainda moram em Ribeirão, por isso a decisão do corpo ser levado até Ribeirão Preto e velado e enterrado na cidade natal dele, o velório, que ainda acontece nesse momento, Gustavo. Isso mesmo, viu, Valente? Inclusive, né, o corpo deste piloto, o Paulo Segueto, ele foi liberado somente ontem à noite, lá em Ubatuba, no litoral paulista, seguiu aqui para Ribeirão Preto, chegou durante a madrugada e o velório, né, o Roberto Luiz vai mostrar para a gente aqui, né, começou por volta das 7 horas da manhã e segue nesse instante até daqui a pouco, 1 hora da tarde, quando vai acontecer o enterro do Paulo Segueto. Nesse instante, como a gente pode ver, a movimentação é intensa por aqui, muitos familiares, muitos amigos chegam aí a todo instante para prestar as últimas homenagens. Né, o Paulo Segueto é natural aqui de Ribeirão Preto, nasceu aqui, mas atualmente morava e trabalhava no estado de Goiás, mais precisamente na cidade de Goiânia. A mãe e o irmão dele ainda moram aqui em Ribeirão Preto. O Paulo, ele tinha 57 anos e atuava desde 1997 como piloto na aviação comercial, onde trabalhou aí, então por quase 3 décadas. Durante 4 anos trabalhou na Voipaz, companhia aérea com sede aqui em Ribeirão Preto, e já havia atuado também como piloto de táxi aéreo e recentemente prestava serviços particulares e, como eu já disse, morava em Goiás. Como mostramos, né, agora há pouco e mostramos durante toda a programação da Record desde ontem, um avião de pequeno porte caiu no bairro Itaguá, em Ubatuba, no litoral de São Paulo. O piloto foi retirado com vida da aeronave, mas não resistiu. Além do piloto, outras 4 pessoas estavam a bordo, os passageiros, sendo 2 adultos e 2 crianças. A informação que a gente tem é que eles estão no hospital em situação estável. Essa família, inclusive, é uma família importante que atua no agronegócio de Goiás. Segundo a operadora do terminal aéreo lá de Ubatuba, o avião havia saído do aeroporto municipal de Mineiros, em Goiás, né, uma cidade de Goiás, e tentou pousar no município do litoral paulista, e as causas do acidente vão ser apuradas. Até por tudo o que pode ter realizado o piloto, Valentim, a gente tem informação de que, por causa da manobra que ele fez, né, tentando parar essa aeronave, né, justamente por isso as 4 pessoas sobreviveram. E o irmão de uma das vítimas, que também é dono do avião, o Christopher Frias, postou em uma rede social que a morte do Paulo Segueto é uma perda irreparável, disse ter gratidão eterna por salvar a família dele. Ele comentou ainda: descanse em paz, nosso herói, amigo, comandante, né, um porto seguro em cada voo que a família fazia ao lado dele, em cada subida e descida. E hoje de manhã eu conversei com a irmã do piloto, Paulo Segueto. Ela comentou com a gente a respeito, né, de como que surgiu a paixão, né, do Paulo pela aviação, e também falou de uma das últimas conversas que ela teve com o irmão recentemente, justamente por causa de um outro acidente aéreo. Vamos conferir a entrevista da Maria Auxiliadora Segueto. Ele é do Paulo. Aliás, sou a segunda mãe dele, porque ele era meu filhão mais velho. Eu que ajudei a criar ele. Então, eu sei assim que ele não foi só herói ontem. Ele foi herói a vida inteira. Ele já nasceu com muita dificuldade, porque minha mãe tinha o útero com um monte de problemas. E ele lutou, ele veio ao mundo. E desde pequenininho, o Paulo sonhava em ser aviador. E um dia, em cima da casa onde a gente morava, lá no Ipiranga, ele e o amiguinho dele, o Marquinhos, eles estavam vendo a Esquadrilha da Fumaça. E um olhou para o outro e falou assim: Marquinho,
vamos ser aviador? E aí eles falaram, vamos. Coisa de criança, que a gente nem acreditava que fosse acontecer. Só que eles batalharam atrás do sonho, foram muito longe. Um se alistou no exército, o outro se alistou na aeronáutica. E todo ano eles prestavam concurso para entrar na Força Aérea Brasileira. Só que nenhum dos dois tinha padrinho e eles nunca passaram no concurso, né? E aí eles trabalharam muito, muito, porque a gente é de uma família muito humilde, a gente não podia ajudar eles. E eles trabalharam muito e pagaram aula particular e se tornaram piloto. E o meu irmão, ele amava o que fazia, ele amava muito, muito, muito. Esses tempos atrás, que caiu um avião, eu corri ligar para ele porque me deu um aperto no coração. E ele falou, minha irmã, se eu morrer voando, eu vou morrer feliz. Não precisa ficar preocupada comigo, não. Aí, ontem, eu chorei muito, já chorei muito, porque ele vai fazer uma falta enorme. E ele tinha 30 anos já de experiência. Ele não era um piloto qualquer que fez alguma coisa errada. Eu acho que era o dia dele. A gente tem um dia da gente, né? E por isso eu aceito. Eu peço a Deus que dê um bom descanso para ele. E nós vamos sentir muita falta dele, muita falta. Nós amamos muito ele. Olha, impressionante, né? O amor, a emoção da irmã ao lembrar do irmão que morreu nesse acidente nas últimas horas. Já já um especialista vai falar sobre essa situação com a Ludmila Osório, também ao vivo aqui no Balanço Geral. Agora, Gustavo, nós estamos acompanhando, o velório acontece nesse momento, só reforçando o momento, né, que será então fechado, esse caixão já deve estar fechado, imagino eu, mas levado até o momento para o sepultamento, a hora que está confirmado aí o enterro deste piloto, e nós estamos vendo uma grande movimentação aí em uma das salas do velório. Imagino eu que são muitos amigos, muitos parentes que estão indo aí para dar aquele último adeus, aquela despedida nesse momento tão difícil, tão doloroso, porque a morte desse piloto, da forma com que foi, né? Ele foi arrancado, estava tudo bem trabalhando e de repente chegou a notícia que ele havia não resistido a esse grave acidente em Ubatuba. Com certeza, Valentim, até por isso existe muita comoção aqui no velório, com amigos, com familiares, e é justamente pela proximidade que existe aí já do enterro que vai acontecer daqui a pouco por volta de 13h, o movimento está um pouco mais intenso, né? Muitas pessoas chegam a todo instante neste cemitério particular que existe aqui na cidade de Ribeirão Preto. E a gente gostaria até de agradecer a família, Valentim, porque nós estamos neste local, aqui neste ponto, né? A imprensa está aqui neste local, porque a família, ela autorizou a nossa entrada aqui, por ser um cemitério particular, né, nós não poderíamos entrar, mas a família pediu uma autorização para o cemitério, né, para que a gente pudesse realizar os trabalhos neste ponto aqui. Eu conversei também hoje na parte da manhã, Valentim, um ponto importante com uma sobrinha do Paulo, e ela me disse que tem informações da polícia, né, militar de Ubatuba, né, e eles disseram que o Paulo estava em contato com os responsáveis pelo espaço aéreo lá de Ubatuba, quando ele descia, quando ele tentava pousar. E aí teve um problema na pista e, inclusive, ele teria sido orientado a fazer uma curva na aeronave, né, para o lado oposto ao que ele foi. Só que ele, segundo, mais uma vez, esta sobrinha disse pra gente, ele teria optado pelo lado contrário. Por quê? Porque no lado que ele tinha sido orientado, existia uma comunidade ali. Então ele preferiu, para tentar frear e ter o mínimo dano possível, né, conseguir salvar essas 4 pessoas que ele salvou, tentar fazer parar essa aeronave na praia. E eles tratam, né, justamente o Paulo como um herói por ter salvado estas 4 pessoas lá no litoral paulista ontem, Valentim. A gente segue aqui, podendo voltar a qualquer momento, né, inclusive com o enterro do Paulo, que vai acontecer daqui a pouco aqui em Ribeirão Preto. Olha, a gente continua acompanhando, é importante, hein? Se esse enterro deve acontecer aí entre 1 e 2 da tarde, estaremos ao vivo ainda aqui com o Balanço Geral. Vou combinar aqui com o editor-chefe, o Guilherme Gonçalves,
para que a gente possa manter também as imagens do Gustavo nesse momento de despedida, que para a família é uma homenagem. A família fazendo essa homenagem, deixando a nossa equipe chegar ali próximo ao local onde o Paulo está recebendo as últimas homenagens, tá? E segue internada essa família que o Paulo salvou, né, com essa manobra que ele fez, segundo a Polícia Militar, nesse acidente aéreo no litoral de São Paulo. Um dos diretores do aeroporto de Ubatuba conversou com o jornalismo da Record e deu mais detalhes desse grave acidente. Veja. Uma câmera de segurança registrou o acidente em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. A imagem é forte. O avião sai da pista, atravessa uma avenida, explode e só para na areia da praia. Pessoas que passeavam por ali saem correndo. Um piloto que pousou segundos antes do acidente acontecer registrou o avião em chamas. Explodiu tudinho aqui, meu Deus do céu. Aqui em Ubatuba, acabei de pousar aqui, acabei de falar com ele, ele veio na minha retaguarda. No jatinho modelo Cessna Citation estavam o piloto e 4 passageiros da mesma família. A empresária Mireille Fries, de 41 anos, o marido dela, Bruno Almeida, de 45, e os filhos do casal, uma menina de 4 e um menino de 6 anos. Eles vinham de Mineiros, cidade no sudoeste de Goiás. O avião pertence à família Fries, que é bastante conhecida na região. O piloto, identificado como Paulo Segueto, morreu no local. Ele era de São Paulo, morava em Goiás e trabalhava havia 10 anos para a família. Nas redes sociais, amigos prestaram homenagens ao comandante. O comandante Segueto, um aviador muito experiente, cauteloso, caprichoso, colega aí de muitos anos. Os passageiros que sobreviveram foram resgatados e levados a um hospital da cidade. Mais tarde, a família foi transferida para um hospital da cidade vizinha, Caraguatatuba. Uma pessoa em solo também se feriu. Este motorista de aplicativo foi uma das pessoas que socorreu as vítimas. Eu só consegui enxergar o avião estourando alambrado. Sinceramente, eu não pensei em nada. Eu fiquei em choque. Eu só quis descer do carro para ver se tinha acontecido algo mais grave ou não, se tinha sobreviventes, para poder ajudar. Estas imagens mostram a aeronave voando baixo sob o céu de Ubatuba, momentos antes do acidente. O avião foi retirado do mar mais de 10 horas após o acidente e levado para uma área restrita do aeroporto de Ubatuba. Equipes do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, já foram chamadas para apurar as causas do acidente. Além disso, o Ministério Público de São Paulo instaurou um procedimento para também apurar o que aconteceu. Em entrevista ao jornalismo da Record, o diretor executivo da concessionária do aeroporto afirmou que a pista não tinha tamanho suficiente para um pouso seguro. Existem 2 cabeceiras de pouso. A cabeceira da praia e a cabeceira oposta à praia. Na praia você tem 900 metros para pousar. Na cabeceira oposta da praia, eram só 600 metros. Para o diretor da concessionária do aeroporto, não era possível pousar com apenas 600 metros. Ele precisa de, no mínimo, pelos manuais técnicos, 789. Varia um pouquinho pela altitude. Vamos arredondar aí para 800 metros. Na velocidade que ele estava ali, ele não tinha como pousar, não ia pousar. Situação complicada, hein? Bom, agora eu vou direto ao vivo com a Ludmila Osório nos estúdios da Record em Ribeirão Preto para falar mais sobre esse acidente. Ludmila, boa tarde para você. Ela que está também com o piloto especialista para falar melhor desses detalhes apontados aí pelas investigações que estão só começando. E Lud, nós temos informações importantes que inclusive o nosso entrevistado pode comentar melhor do que eu. Falar sobre essa questão que o Gustavo falou, que ele teria sido orientado para tirar dessa comunidade e ir para o outro lado para fazer o pouso, né? Para conseguir ter uma chance de escapar de um acidente mais grave, de envolver mais pessoas ainda nesse acidente. Por isso que nós temos a família hoje internada fora de risco pela manobra que ele teria realizado, salvando essas pessoas e, infelizmente, perdendo aí a própria vida. E também essas outras informações que ali não haveria possibilidade de ele fazer um pouso em segurança, dada a velocidade do avião, e também a questão dele não ter arremetido. Enfim, são muitas
Hipóteses que agora o especialista pode falar melhor pra gente. Lúdio, boa tarde para você, boa tarde ao nosso entrevistado. Oi, Valentim, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. O tamanho da pista é a grande discussão do momento. A pista do aeroporto de Ubatuba tem 940 metros de comprimento, mas não era toda a extensão que poderia ser usada. E quem vai explicar melhor para a gente isso é o instrutor de voo, Ricardo Domingues. A pista é curta de Ubatuba? Primeiramente, boa tarde a todos. O que nós vamos falar agora aqui são baseados nos fatos que nós temos neste momento, né? Então, depois da investigação oficial do CENIPA, teremos todas as informações oficiais. Bom, primeiramente, a tua pergunta em relação à pista. Ali de fato, a pista ela tem 940 metros, porém, existe uma cabeceira deslocada. O que é isso? Em uma parte da pista, não é possível utilizá-la para o pouso, ou seja, o comandante ali ele já perdeu um comprimento para o toque da aeronave, para depois poder desacelerar e parar a aeronave. Então, de 940, reduzindo o comprimento que não podemos utilizar, ficou sobrando ali 560 metros. Como foi falado, né, no vídeo que já foi transmitido, segundo o manual da aeronave, não haveria comprimento suficiente para o comandante tocar a pista, desacelerar e parar a aeronave. Isso nós estamos falando com referência ao comprimento da pista. Então essa aeronave não poderia pousar ali na pista de Ubatuba? Teoricamente, pelo que nós estamos agora olhando as informações, confrontando manual de aeronave, comprimento de pista, teoricamente, talvez não. Mas isso só vai ser respondido mediante as investigações do CENIPA. Por que o comandante foi até aquele aeródromo e tentou pousar naquele aeródromo? E por que ele era um comandante muito experiente, né? Então, vão ser perguntas que nós só conseguiríamos responder mais à frente. Ricardo, cada piloto adequa seu voo às restrições impostas pelo local? Exatamente. Todo comandante, antes de qualquer voo, nós precisamos fazer o planejamento de voo de forma correta. O que é isso? Desde a aeronave que nós estamos voando, onde nós estudamos o manual de operações da aeronave, onde nós sabemos ali qual é a distância que nós precisamos para decolar, qual é a distância que nós precisamos para pousar. E aí, frente a essas informações, nós determinamos se nós podemos voar para determinado local ou não. Isso é uma decisão do comandante. Nesse caso do acidente, a areia ali desacelerou, né? É como uma caixa de brita da Fórmula 1. É, exatamente. Nós podemos comparar, né, com uma caixa de brita da Fórmula 1, onde ali houve essa depois, né, que houve a excursão de pista, a aeronave varou a pista, a areia ela serviu como uma caixa de brita. E a água também, né? Então desacelerou a aeronave e ela parou ali sem maiores consequências. O impacto foi maior para o piloto por conta que ele estava na frente? É, com certeza. O comandante, ele sempre vai sofrer o maior impacto de um acidente aeronáutico porque nós estamos ali à frente, né? Como em um carro. Nós estamos ali pilotando à frente. Então, com certeza, ele sofreu esse maior impacto. A gente acompanhou a entrada ao vivo do repórter Gustavo Batista, que falou sobre essa informação, né, de que ele teria desviado. É muito prematuro para dizer isso. O piloto tem tempo para pensar, é tudo muito rápido, né, Ricardo? Olha, agora eu vou dar uma opinião pessoal, porque, novamente, tudo nós vamos saber depois das investigações oficiais. Mas acontece tudo muito rápido. Então, será que deu tempo dele pensar nisso? Ele era um piloto muito experiente. Então, acreditamos que sim, que seja possível, mas não podemos afirmar. Como é que serão as investigações agora? O órgão responsável oficial pelas investigações é o CENIPA. Então agora o CENIPA ele faz a investigação aeronáutica não para encontrar culpados,
mas ele faz a investigação aeronáutica para entender o que causou o acidente e posteriormente fazer as recomendações para que não hajam outros acidentes parecidos com este. Então ele vai analisar condições meteorológicas, por que o comandante foi para lá, ele vai analisar velocidade, altitude, a pista estava molhada, né? Então estava contaminada. Ele vai levantar todos os dados. Somente depois do relatório final nós podemos afirmar o que de fato aconteceu. Antes disso, tudo o que eu disser ou que qualquer outro especialista disser serão, podemos dizer, hipóteses. Ô Ricardo, só para a gente entender melhor, então quando o comandante, o piloto, ele vai sair com a aeronave, é ele que determina se ali naquela pista ele pode pousar. No caso da pista do aeroporto de Ubatuba, ele sabia que tinha 940 metros de comprimento e que toda a extensão não poderia ser usada. Então ele poderia ter escolhido outro local. Exatamente. Como ele era um comandante muito experiente, é bem provável que ele fez o planejamento de voo dele. E quando nós fazemos o nosso planejamento de voo, nós estudamos de onde nós estamos saindo, estudamos toda a nossa rota e estudamos onde nós vamos pousar. E lá, no aeroporto onde nós vamos pousar, nós temos todas as informações de comprimento de pista, se tem o deslocamento de cabeceira ou não, a largura da pista, se ela é asfaltada ou não, se tem abastecimento ou não. Então, com certeza, ele deve ter analisado essas características. Agora, a grande pergunta é por que ele foi para lá, né? Então, é o planejamento de voo que, com certeza, ele deve ter feito. Agora, o porquê nós não sabemos dizer. Ricardo, nosso apresentador do Balanço Geral, Thiago Valentim, tem uma questão a ser tratada. Olha, tem na verdade que vou aproveitar e fazer duas perguntas em uma só, Ludmila, agradecendo o Ricardo, ao vivo com a gente agora aqui no Balanço Geral, 12h34. Ricardo, a questão é o seguinte, né, Ludmila? A primeira pergunta que muita gente se fez, por que o piloto não arremeteu? Ele teria essa possibilidade de, no momento que ele estava ali no trecho final da pista, na velocidade que ele estava, ter pensado na alternativa de tentar levantar mais uma vez voo com a aeronave? Essa é uma pergunta. E a segunda é para falar sobre as condições que o avião foi retirado com a fuselagem muito preservada. Houve uma explosão muito forte, mas a fuselagem ela está muito preservada. Isso chama atenção, inclusive no local onde o piloto estava. Ela ficou dessa forma devido a essa manobra que ele fez no momento dessa aterrissagem? Dessa forma, devido a essa manobra que ele fez no momento dessa aterrissagem? Bom, primeiramente, sempre que nós chegamos para o pouso, nós dizemos que a gente já vem preparado para arremeter. O pouso seria uma arremetida mal sucedida, porque o comandante ele já vem preparado para arremeter. Então, sim, se o comandante estava ali analisando as condições e ele raciocinou que não daria para ele tocar a pista, pousar, desacelerar e parar a aeronave, ele deveria ter arremetido. Agora, o porquê ele não tomou essa atitude, novamente eu volto a falar somente frente às investigações. Em relação à questão da fuselagem estar ali, né, mas ela ficou de forma permanente, né, íntegra ali, nós acreditamos que foi pela questão da desaceleração frente à areia e à água. E também porque não existia um muro, existia uma cerca. Porque se existisse um muro ali, com certeza o impacto seria maior e de repente não haveriam sobreviventes. Tá. Ricardo, obrigada pela participação aqui no Balanço Geral. Eu que agradeço. Valentim. Ludmila Osório ao vivo, trazendo detalhes e tentando, né, mostrar um pouco mais com detalhes, com a experiência que o Ricardo tem de tudo o que aconteceu em Ubatuba. Nós temos imagens, inclusive, como o Ricardo acabou de falar, né, se tivesse um muro ou algo na frente ali, se fala até dessa comunidade, essa informação que foi trazida agora há pouco pelo Gustavo Batista, que teria uma comunidade do outro lado, onde teria sido orientado o piloto, né, o Paulo, a conduzir a aeronave, poderia ter batido em cima dessas casas, dessa comunidade e ter sido algo muito pior. Toda morte é muito doída, muito sentida, né? A família está chorando, os amigos, um piloto muito querido, muito experiente, mas, nesse caso, né, o Paulo, ele se torna um herói, segundo a família, porque ele deu a vida dele, apenas a vida dele,
né? Em troca de salvar pessoas que estavam na praia, pessoas que estavam a bordo e pessoas que estavam nessas casas dentro dessa comunidade. Agora é tentar entender essa pergunta, como disse muito bem ali o especialista, por que ele não tentou arremeter? Será que era algum problema com a aeronave, algum problema mecânico? Será que foi uma falha humana? Enfim, a gente não sabe. Agora é difícil apontar culpados. O que nós temos é, por enquanto, que ele tentou e conseguiu salvar a vida dessa família, né?